Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Olga e Bárbara vão pedir para o palhaço do circo pintar uma imagem de Aninha sem roupa. Olga dará um jeito de colocar o quadro na sala da casa de Aninha e Danilo. O rapaz vai imaginar que foi Miguel quem pintou o quadro de Aninha como veio ao mundo e ficará completamente fora de si. Ele irá terminar tudo com Aninha e decidirá se casar com Olga. Depois disso, Cássia irá descobrir que Olga pegou uma tela e umas tintas com joia e beleza. Cássia irá investigar o assunto e contará tudo para Bernardo. O rapaz pedirá ajuda de Guilherme para desmascarar Olga e Bárbara em grande estilo, na frente de Danilo. O rapaz dará um castigo para Olga e outro para Bárbara e correrá atrás da Aninha. Tudo acontece quando Bárbara e Olga chegam no circo para conversar com Crispim. Ao ficar frente a frente com as mulheres, o palhaço pergunta: Bárbara, recebi seu telegrama. Já sei, quer fugir de novo com o circo, né? A tia de Danilo responde: Não foi por isso que eu te pedi sua ajuda. Intrigado, Crispim pergunta: Ah, não? Então por que foi? Bárbara responde: É que eu me lembrei que era você quem pintava os cartazes do circo. Neste momento, Olga respira fundo de tanta surpresa e comenta: Ah, Bárbara, agora eu entendi o seu plano. Bárbara comenta: É isso mesmo, Olga, minha querida. Em seguida, Bárbara encara Crispim e continua: Palhaço, eu preciso que você pinte um retrato muito especial. Mais intrigado do que já estava, o homem pergunta: Retrato? Mas que retrato? Neste momento, Bárbara e Olga se encaram e dão um sorriso maldoso de canto. Elas explicam todos os detalhes para Crispim e, em seguida, Olga sussurra no ouvido de sua aliada: Tenho certeza que o Danilo não vai querer mais nada com a sonsa da Aninha quando ver essa pintura. E então, ele vai ser só meu. Depois disso, Crispim avisa: Bom, então eu vou precisar de um retrato dessa pessoa. Olga diz: Eu posso arrumar isso. O homem continua: Eu vou precisar também de uma tela e tinta a óleo. Com os olhos arregalados, Bárbara pergunta: Tinta a óleo? Crispim responde: É, porque todos os cartazes que eu faço daqui do circo é tudo tinta comum. O que vocês estão me pedindo já é um retrato mais elaborado. Então, eu vou precisar de tinta a óleo. Olga avisa: Eu vou dar um jeito de comprar. Não se preocupe. Crispim pergunta: Mas não tem que ser secreto? Você não falou que era segredo? Se você for comprar, eles vão descobrir que nem 2 e 2 são 4. Em seguida, Olga revira os olhos e responde: Palhaço, então, se eu arrumar as tintas, você pinta o retrato que nem a dona Bárbara pediu? Crispim avisa: Pinto? Isso pra mim é fácil. É um dom que eu tenho. Olga diz: Pois então, eu vou arrumar. Isso depende da minha felicidade. Mais tarde, Olga aparece frente a frente com joia e beleza. Determinada em acabar de uma vez por todas com o casamento de Aninha e Danilo, a Cascavel diz: Eu vim até aqui porque eu quero uma tela bem grande e as tintas. A princípio, os meninos não querem entregar a tinta. Porém, Olga faz uma chantagem e ameaça revelar um podre sobre o passado deles para o prefeito. Neste momento, Joia toma frente e avisa: Toma, tá bom, você pode pegar as tintas, pode levar o que quiser.
Os meninos ficam com uma pulga atrás da orelha ao notar o interesse repentino de Olga em querer pintar quadros. Entretanto, eles não falam um A. Depois disso, Olga pega o que precisa e vai atrás de Bárbara. Ao abrir a porta para Olga, Bárbara arregala os olhos e, surpresa, diz: "Mas como você é rápida! Ninguém vai descobrir que foi você que arrumou a tela e as tintas." Com um tom debochado, Olga avisa: "Não, é claro que não. E olhe, tem mais." Em seguida, Olga entrega uma foto nas mãos de sua aliada. Neste momento, Bárbara fica chocada e pergunta: "Ah, onde arrumou essa fotografia?" Olga responde: "Eu fui ao fotógrafo da cidade. Ele andou tirando umas fotos da Pata-Choca e também do monstrinho do filho dela. Era disso que a gente precisava, não era?" Com um sorriso de orelha a orelha, Bárbara se demonstra confiante e diz: "Sim, era exatamente disso que eu precisava." Olga pergunta: "Dona Bárbara, a senhora convenceu o palhaço a pintar um quadro da Ana Francisca, certo? Mas como um quadro vai separar a Pata-Choca do Danilo? Isso ainda não ficou muito claro." Bárbara ri e responde: "Quando você ver o quadro, você vai entender. O Danilo vai ficar tão furioso, mas tão furioso, que vai meter um pé na Ana Francisca, sem pensar duas vezes." Em seguida, as duas começam a comemorar que tudo está indo conforme o planejado. Instantes depois, Bárbara encara Olga e pede: "Bom, mas enquanto eu levo as tintas e a tela para o palhaço, eu quero que você dê continuidade ao nosso plano." Curiosa, Olga pergunta: "O que eu devo fazer?" Bárbara responde: "Descubra o dia que a Ana Francisca vai levar o tal quadro do sítio para casa. E depois, arrume quem possa fazer essa troca." Mais curiosa do que já estava, Olga pergunta: "Trocar os quadros?" Com um tom ameaçador, Bárbara responde: "Exatamente, hahaha. Tenho certeza que o Danilo vai subir pelas paredes." Depois disso, as duas se separam e vão atrás de fazer o que foi combinado. Bárbara vai atrás de Crispim. Ao ficar frente a frente com o homem, Bárbara entrega o material a ele. Intrigado, o palhaço pergunta: "Mas você não tá pensando em fazer mal a alguém, está?" Cínica, Bárbara responde: "É lógico que não. É apenas uma brincadeirinha inocente." Mais tarde, Crispim aparece pintando o quadro, até que uma circense chega e arregala os olhos. Curiosa, ela pergunta: "Palhaço, o que é que você tá pintando? Mas que absurdo é esse?" Ao ouvir essas palavras, Crispim revira os olhos e responde: "Não te interessa, sua curiosa. Não tá vendo? É uma obra de arte." Chocada, a mulher pergunta: "Mas é assim? Desse jeito? Que baixaria!" Crispim responde: É assim que vai fazer sucesso." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Olga encontra Cássia e Bernardo. Despretensiosamente, a vilã os encara e pergunta: "Bernardo, me responde uma coisa. Você sabe me dizer se a Aninha já levou aquele quadro que o Miguel pintou dela para casa?" Sem imaginar que Olga está mal intencionada, Bernardo responde: Não, ela não levou ainda. Ela quer levar, mas o Danilo não vai gostar." "Mas, Olga, eu prefiro não falar sobre esse assunto." Irritada, Cássia avisa: "O Bernardo não gosta de falar da vida alheia. Nem eu." Com um tom manipulador, Olga diz:
Bernardo, se você gosta mesmo da amizade de Aninha, você tem que ajudar o Danilo a superar esse ciúme do Miguel. Vai ser a maior prova de amor de todos os tempos. Bernardo pergunta: mas como? Olga responde: levando o retrato que o Miguel fez da Ana Francisca para casa dela. Bernardo comenta: não sei, Olga. O Danilo tem ciúmes. Olga avisa: melhor ainda, Bernardo. Você vai ajudar ele a superar esses ciúmes bobo. Ao ouvir essas palavras, Bernardo fica pensativo, sem imaginar que tudo isso faz parte de um plano de Olga. Depois disso, Olga vai atrás do soldado Peixoto. Ao ficar frente a frente com o homem, Olga joga todo o seu charme para cima dele e comenta: eu quero uma prova de amor sua. Peixoto avisa: eu dou quantas provas de amor você quiser. Olga explica: então fique esperto, pois terá que trocar um retrato. Intrigado, o homem pergunta: retrato? Que retrato? Olga responde: na hora certa eu direi tudo o que precisa saber, mas terá que trocar um retrato por outro. Isso será uma prova de amor. Sem pensar duas vezes, Peixoto aceita ajudar Olga. Depois disso, um tempo passa e no dia seguinte, Bernardo aparece na casa de Aninha. Neste momento, a mulher percebe que o rapaz está com um comportamento estranho e questiona: o que foi, Bernardo? Que cara é essa? O rapaz responde: o seu retrato que o Miguel pintou. Quando você vai trazer para cá? Aninha pergunta: o retrato? Por que você falou do retrato? Bernardo disfarça e responde: eu falei por falar. Aninha explica: eu ainda não trouxe o retrato, pois tenho medo de que o Danilo fique com mais ciúmes. Bernardo comenta: eu vi o retrato. Tá lindo, não tem nada demais. Aninha diz: mas mesmo assim, eu tenho medo da reação do Danilo. Bernardo avisa: deixa que eu mesmo falo com ele. Mais tarde, Bernardo fica frente a frente com Danilo e o convence a pendurar o quadro de Aninha na sala. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Bárbara aparece no circo para verificar como está o andamento da pintura. Ao ficar frente a frente com Crispim e a obra de arte, Bárbara arregala os olhos e, surpresa, comenta: ah, mas veja só, está ficando até melhor do que eu pensava. Palhaço, você é mesmo um grande artista. Crispim acha graça e diz: você também é uma grande artista. Por que você não vem fugir com o circo? Rapidamente, a mulher pensa em uma desculpa e explica: ah, as eleições estão chegando. Não posso abandonar o meu marido e a minha filha precisa de mim. Em seguida, Crispim continua tentando convencer Bárbara a fugir com o circo, mas nada adianta. Depois disso, Bárbara pergunta: mas e aí? Quando você acha que termina o quadro? Crispim responde: ah, alguns dias. Mas ó, tinta a óleo, né? Vai demorar alguns dias para secar. Essa tinta é muito boa, coisa de qualidade, mas vai demorar um pouquinho. Tá ficando bom, né? Bárbara avisa: tá maravilhoso, tá lindo. Não vejo a hora de secar logo essa tinta. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Aninha toma um susto ao ficar frente a frente com Olga e pergunta: o que é que você tá fazendo aqui? A megera responde: eu só vim te fazer uma pergunta. Acha que vai ficar com o Danilo para sempre? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Aninha ficam vermelhos de tanta raiva. Em seguida,
A mãe de Tonico diz em alto e bom tom: Olga, eu e o Danilo nos amamos, desde que nos conhecemos, e estamos casados. Por que veio me dizer isso? Com um tom ameaçador, Olga diz: porque eu sei muito bem quem você é. Intrigada, Aninha pergunta: sabe? Olga responde: você sempre quis dar o golpe do baú do Danilo. Conseguiu primeiro com o velho Ludovico, mas agora conseguiu de novo com o Danilo. A fábrica está de mal a pior. E eu aposto que você vai usar o dinheiro do Danilo para recuperar a fábrica. Irritada, Aninha grita: está enganada. Eu não aceitei o dinheiro dele. Eu vou recuperar a fábrica com o meu trabalho. Debochada, Olga comenta: eu sei porque o Danilo se casou com você. Aninha pergunta: sabe? Olga responde: foi piedade. Quando ele descobriu que aquele pestinha era filho dele, ele teve dó de você. Aninha explica: não foi piedade, foi amor por mim, pelo nosso filho. Olga ameaça: mas logo logo, o Danilo vai saber quem você é de verdade. Ana Francisca avisa: Olga, se você tem um plano para abalar meu casamento com o Danilo, pode ir tirando seu cavalinho da chuva. Eu e o Danilo não vamos nos separar. Nunca! Olga diz. Bom, é o que veremos, Ana Francisca. É o que veremos. Depois disso, Olga vai atrás do soldado Peixoto. Ao ficar frente a frente com o homem, Olga pede para ele arrumar uma viatura da polícia para transportar o quadro. Em seguida, Olga diz que, depois disso, Peixoto terá que pendurar o quadro em uma parede. No dia seguinte, Olga, Peixoto e Bárbara vão até o circo buscar o quadro. Mais tarde, o soldado toma todo o cuidado do mundo para não ser visto e invade a casa de Danilo. Ao ver a pintura, ele toma um dos maiores choques de sua vida. Porém, ele não hesita em fazer o que sua amada pediu e pendura o quadro na parede. Depois disso, o soldado vai embora. Mais tarde, Danilo chega em casa e arregala os olhos ao ver um quadro de Aninha quase sem roupa pendurado na parede. Assustado, Danilo fica paralisado e não consegue dizer uma palavra. Instantes depois, Aninha chega no local e também se assusta. Intrigado, Danilo encara Aninha com um olhar decepcionado e pergunta: como é que você teve coragem de posar desse jeito para o Miguel? Aninha responde: mas não foi esse o quadro que o Miguel pintou. Eu juro, Danilo. Aninha tenta se explicar, mas Danilo não dá ouvidos. Eles terminam tudo. Aninha decide ir embora da cidade para nunca mais voltar, enquanto Danilo decide se casar com Olga. E não demora muito até a notícia se espalhar por toda a cidade. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Joia e Beleza contam para Cássia que Olga pediu umas tintas e uma tela emprestada a eles. Ao ouvir essas palavras, Cássia sai correndo atrás de Bernardo. Ao ficar frente a frente com o rapaz, a irmã de Olga explica todos os detalhes a ele. Em seguida, Cássia sugere: eu tenho certeza que tem dedo da Olga nisso. Você precisa conversar urgentemente com a Aninha e com o Danilo. Porém, Bernardo diz que só falar não é suficiente, que eles precisam provar que Olga é culpada. Mais tarde, Danilo e Olga aparecem juntos na casa da megera. Danilo pede permissão para se casar com Olga. Em outro canto da cidade, Bernardo aparece frente a frente com Guilherme. Ele conta tudo o que descobriu e juntos
Eles vão atrás do soldado Peixoto. Ao ficar frente a frente com o aliado de Olga, Guilherme o coloca contra a parede e questiona: foi a Olga que fez isso? Não foi? Não minta para mim! Soldado Peixoto tenta disfarçar, mas não consegue. O soldado conta que pegou a pintura no circo, junto com Crispim. Em seguida, os três vão atrás de Danilo. Eles contam todos os detalhes ao homem, que fica desconfiado. Em seguida, os quatro vão imediatamente até o circo. Ao chegarem, Danilo coloca o palhaço contra a parede e questiona: foi você que fez esse quadro? A mando de quem? Me diga, eu sei que foi você. Crispim fica paralisado, sem reação nenhuma. Neste momento, Danilo perde toda sua paciência e o empurra para bem longe. Em seguida, Danilo gruda pelos colarinhos e avisa: você vai dizer por bem ou por mal quem está por trás disso. Sem saída, Crispim revela: foi a Dona Bárbara, é uma moça morena, chamada Olga. Ao ouvir essas palavras, Danilo começa a se tremer dos pés à cabeça de tanta raiva. Depois disso, Danilo decide ir atrás das vilãs. Enquanto isso, Aninha aparece indo embora do sítio de balão junto com Miguel. Em outro canto da cidade, Danilo fica frente a frente com sua tia e grita: foi a senhora que mandou pintar aquele quadro da Ana Francisca sem roupa? Não foi? Bárbara fica paralisada, sem reação nenhuma. Em seguida, Danilo avisa: eu quase te perdoei pelo que você fez no passado, mas agora eu tô com nojo da sua cara. Danilo sai batendo os pés e vai atrás de Olga. Ao ficar frente a frente com a vilã, Danilo grita: Olga, você é a criatura mais falsa da face da terra. Você destruiu a minha família. Curiosa, Olga pergunta: do que você está falando? Irritado, Danilo responde: eu já sei de toda a verdade. Eu não quero mais te ver nunca na minha vida, sua suja, imunda. O palhaço do circo contou toda a verdade pra mim. Em seguida, Olga se sente humilhada e dispara a chorar. Danilo fica frente a frente com Aninha, pede perdão por não ter acreditado nela e se declara: me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clique no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.